Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente fica enorme aqui, né, gente? Então, pessoal, espero que vocês estejam todos com saúde. Gente, olha aqui. Isso aqui significa casamento. Isso aqui eu ganhei no bolo de casamento. Ganhei de uma amiga, né? Ganhei um bolo lindo, maravilhoso. E a outra amiga colocou isso aqui em cima. Ganhei o bolo do meu casamento. Gente, já faz 22 anos, tá? Então, por que que eu trouxe esse, esse casalzinho aqui? Porque aqui, hoje, talvez muitas vão se identificar. Mulheres que não querem mais casar, mulheres que não querem mais um companheiro. Então, é, eu sei o que, que é ficar sozinha. Eu fiquei 2 anos sozinha após meu término do casamento, né? Eu fiquei 2 anos, nem chegou a 2 anos, mas já ia fazer 2 anos, já é suficiente para a gente aprender bastante, né? Eu aprendi a cuidar de mim sozinha, aprendi a, tomar minhas próprias decisões, sem pedir opinião, sem ter, né, aquele companheiro para pedir a opinião. Muitas coisas vêm para a gente, né, quando a gente se separa, né, é uma confusão, né, gente, é muito triste, né, é muito triste, sim, mesmo que já está um casamento desgastado, mesmo que aquilo já está insuportável, mas a separação sempre dói, em algum lugar ele sempre dói, né? Então, aí aquele companheiro, né, que era companheiro para todas as horas, todos os minutos, né, passa a ser um estranho, passa a ser uma pessoa que você fica se perguntando, né, como eu vivi tantos anos, né? Tem a parte que a gente é feliz, né? E tem a parte que a gente não é feliz. Tem a parte que a gente tá satisfeita, né? Ah, tá tudo bem, né? Cria os filhos, mas tem hora que a coisa fica tão insuportável que não dá mais, né? Não dá mais. Então, aqui eu juntei, né? Eu juntei, até eu prometi para vocês, né? Então já tem 3 pessoas, né? Já me contando sobre o seu relacionamento que acabou, né? Uma delas, ela diz que estava insuportável, né? Depois de alguns anos, ela está triste porque agora ela já está com 58, e ela está sozinha, ela não queria essa separação, mas estava insuportável e os filhos estão todos contra ela. E ela diz que não quer de volta, não quer. Quando ela tomou essa decisão, é porque ela diz que não suportava mais, não suportava mais aquele casamento de fachada, porque ela disse que só tinha o nome de casamento, né? Mas não era um casamento, era é, uma convivência injusta, ela diz, que ele era muito injusto com ela, né? Nunca, nunca, mas nunca, ela deixa bem frisado, nunca, nunca deu nada para ela que não fosse para o seu próprio bem da casa, nunca elogiou, nunca levou ela para lugar nenhum, nunca apresentou ela, né? E ela disse que ela era muito gordinha, e ela acha que isso fez muita diferença, que muitas vezes ele entristecia ela, né? Dizendo por que que ela não tomava uma atitude, por que que ela não saía e se arrumava. Na verdade, ele queria dizer por que que ela não emagrecia, né? Por que que ela não fazia um esforço para emagrecer. Mas ela disse que as atitudes dele não eram um pedido, era mais uma humilhação. E é isso. Foi por muito tempo, gente. Ela suportou tudo isso, gente. Ela suportou tudo isso por muitos anos, até que os filhos cresceram, até que ela não aguentou mais aquilo, né? Ela não suportava mais aquela solidão, porque mesmo com ele em casa, ela era solitária. Então ela se dedicou aos filhos, cuidou da saúde dela, mesmo gordinha, né? Ela cuidou muito da saúde dela e hoje ela não quer mais ele de volta. Os filhos estão tentando remendar, é o que ela diz, né? Só, gente, que não é os filhos que vão viver, né? Os filhos têm que entender. É difícil, gente, é muito difícil. Mas aí ela já está com os filhos tudo crescido, né? E ela tá feliz, ela quer ficar sozinha.
Muitas mulheres que se separaram não querem mais saber de um companheiro, né? Elas se acostumam, né? Elas se sentem mais, eu acho que até a autoestima, né? Tem gente que diz assim, ai, depois que deixa do marido, elas viram uma fênix, né? Elas renascem da cinza. É verdade, gente, é verdade. Eu tenho amigas que eram desanimadas, eram tristes, eram pobres, pobres que eu digo assim, nunca tinham dinheiro para nada, era sempre aquela vidinha, né? E depois elas, claro que eu não estou dizendo que isso é vantagem, né, gente? Não é, não é, né? Uma separação, é como eu digo, uma separação é sempre muito triste, traz muitas consequências, um sempre sai perdendo, né? É, tem vários problemas, né? Às vezes tem um filho que é doente, depende daquele casamento, tem várias questões, né? Tem várias questões que não vale a pena, às vezes, a gente pensar na gente. Aí tem que viver, né? Viver um tempo até os filhos crescerem, até tá tudo bem, para depois pensar, né? Ou até mesmo fazer um balanço, né? Ver se dá certo, vamos conversar, muita conversa. Às vezes essa muita conversa não resolve, às vezes tem muita coisa errada, né? E a mulher, ela vai sempre suportando isso, né? Escondendo ali um pouquinho, escondendo aqui outro pouquinho, e só Deus sabe, e ela, né? Sabe o que é que se passa realmente dentro daquele casamento. Ninguém, só Deus sabe o que é que se passa dentro de um casamento. É mesmo que a gente queira passar isso para outras pessoas, elas não sabem o que você passa. Às vezes você olha, tem um casal lindo, maravilhoso, postando tudo que é bonito, né? Mas a gente não sabe a luta que passa. Eles falam muito sobre, porque fulano lá posta, tá postando lá no Instagram que ganhou isso, que ganhou aquilo. É só para se aparecer, tem muita gente que diz, né? É só para se mostrar. Às vezes não é, gente. Às vezes a pessoa posta lá porque ela tá mesmo feliz naquele casamento. É real. E muitas vezes seria o que ela gostaria de viver, né? Também tem isso. Então, gente, você não tem ideia de quantas pessoas estão relatando o final do seu casamento. Então, histórias bem complicadas, né? Então, a partir do momento que lá vem uma separação, é complicado. De verdade, gente, é complicado, as coisas se complicam, muitas brigas, muitos palavrão, né? Aquele respeito, aquele amor, aquilo acaba ali. A pessoa fica irreconhecível, né? Você diz, nossa, esse aí era meu marido. Eu vivi com ele quantos anos? E hoje, numa separação, você passa por várias e várias experiências, né? Então, é isso aí, gente. Então, os filhos querem que ela volte. Os filhos estão muito tristes com ela, estão forçando a barra, como ela fala, né? Estão forçando a barra. E aí, o que que eu digo? É, gente, cada um sabe de si, né? Eu não posso dizer, vai lá, volta, vai. Não vai, não vou fazer isso, porque ela é a única que sabe se dá certo, se ela pode, se ela consegue voltar a ser feliz. Então, amiga, pensa bem mesmo, pensa bem mesmo. Ela falou pouco dele, né? Mas ela, pelo que ela falou ali, muitas coisas que ela falou, ela não tem mais amor, né? Ela quer viver sozinha, deixa ela, né? Os filhos vão lá, ajuda o pai também, ajuda a mãe e deixa, né? Deixa, porque é melhor assim de que um é feliz, o outro não é. Então que seja os dois felizes, cada um procura o seu caminho, né? É ruim a gente falar isso, né, gente? Podia estar aqui dizendo, não, volta, vai dar certo. Mas eu já passei por isso, né? A gente até tenta voltar, como eu tentei voltar, gente, na minha separação. Eu tentei voltar, mas não deu. E eu não tenho nada para falar de mal dele. Não tenho, era uma pessoa maravilhosa, mas acabou. E quando acaba, acaba. Então, é, é triste, né? Mas um dia acaba. E tem aqueles maravilhosos, né? Aquele casamento longo, né? Lindo. E aqui tem uma outra também, que é um caso mais sério, né? Aqui ela ama o marido, ela ama de paixão, mas ela também não quer mais. Ela foi enganada duas vezes, gente. Duas. A primeira vez, ela perdoou, gente. Ela perdoou. E aí eles viveram mais 5 anos. Ela disse que durante 5 anos
eles viveram uma bênção, uma maravilha. Eles eram os noivinhos, né? Viveram essa vida aqui de sonhos, né? Mas foi 5 anos após a traição. E depois dessa traição, ela conseguiu perdoar, né, gente? De verdade, ninguém perdoa totalmente, né? Eu não sei, não sei. Não vou entrar nesse assunto, né? De perdoar ou não, cada um é cada um, né? Mas ela perdoou, ela aceitou. Eles reformaram a vida, é assim que ela fala, né? Reformaram a vida até que ele, de novo, novamente, ele a traiu. E ela não quer mais, mas ela tem um problema muito sério, Ela tem uma criança e essa criança tem síndrome de Down. E ela disse que vai passar tudo que tiver que passar, e mas ela não quer mais. Ela não quer, ela não pode nem ver falar o nome dele. Então, ela disse que os encontros deles não teve como cessar, né? Ela tem que se encontrar com ele pelo filho, né? Que é tem síndrome de Down, e a criança não aceita, né? E o psicólogo, então, pediu para que ela abrisse algumas sessões para o filho. O filho não pode ficar só com o pai, porque ele tem síndrome de Down e tem outro problema. Então, ela disse que eles ficam juntos, às vezes ele vai lá, fica na casa dela, passa o dia com a criança, porque a criança não pode ficar longe, né? Tem que ter uns cuidados especiais, né? E ela disse que às vezes ela olha para ele brincando com o filho e ela chora. Ela disse que tem uma paixão muito grande, ela ama muito ele ainda, mas ela não consegue perdoar, gente, ela não consegue perdoar. E ela, então, disse que ela é uma pessoa muito, mas muito infeliz e que a autoestima dela é abaixo de zero. Ela disse que é abaixo de zero. E ela disse que ela é uma pessoa detonada e ele é inocente. Ela diz, ela relata que muitas vezes ele chega como se ela fosse amiga dele, amiguinha dele, né? Quer contar as coisas, como se ela não fosse nada. E ela conta muita coisa, gente, que eu fiquei chateada, né? Porque ela disse que sempre respeitou ele, mas não esperava a segunda traição. Então, cada um é cada um, né, gente? Ela perdoou a primeira, né? E ele foi lá e fez de novo. Eu acho que é difícil. Eu acho essa parte de traição, eu acho que é a parte mais difícil que tem, né? Eu acho que a gente não esquece, né? Eu não sei, não tenho essa experiência, né? Mas eu acho que pelas minhas amigas e algumas pessoas conhecidas, eu acho que é difícil mesmo, gente, é difícil. Então, o que eu posso dizer, né? Ela tem uma criança para cuidar e ele tem que estar junto. Que bom, né? Que bom que ele faz. Ela disse que ele faz o papel de pai, que ele está sempre ali e cuidando dela, da criança, ajudando ela, né? Com esse filho. Então ela agradece muito a ele, mas ela é muito apaixonada por ele. Mas ela não quer mais. Ela não quer. Ela disse que vai cuidar do filho e vai viver como a vida tem que ser, né? Aí tem uma outra aqui também, se vocês quiserem ouvir essa outra história. Eu nem ia falar sobre essa história, mas ela está aqui, né? Ela está aqui. Eu vou contar então para você. A história é aquela que dá muita raiva, né? É a história que ela conta que não quer nunca mais saber de um companheiro. Essa é uma história triste porque, é, gente, ela conta que ela tem 3 filhos, que ela sempre se arrumou muito, sempre se cuidou muito, sempre fez tudo o que ele queria, sempre, sabe aquela mulher que serve a comidinha no prato, que faz tudo para o marido? Ela era assim. Então, gente, e ela, um dia, ele disse que tinha um serviço mais tarde, até mais tarde, e ela tinha marcado com uma amiga. E ela foi na casa da amiga, já que ele não ia estar, né? E a amiga também não estava. O resto você já sabe, né? O resto você já sabe. Ela disse que ele estava com a amiga. Gente, a própria vizinha da amiga viu os dois sair, ele passar e pegar, e os dois sair. Ela disse que foi o sábado mais triste da vida dela, que ele era o amor da vida dela faz 20 anos. Ela não disse aqui a idade dela, né? Mas faz 20 anos que ele foi embora com a amiga. E ela ficou com os 3 filhos, a família cuidou dela, ele deixou tudo para ela. Tudo, ele não levou nada no seu carro.
Quando ela diz tudo, ela diz que nunca faltou nada para ela e nem para as crianças, mas ela disse que nunca mais na vida dela ela vai ousar a conhecer outra pessoa. Ela diz que se cuida muito, mas ela diz que a mágoa no coração dela nunca, ela diz que jamais ela vai perdoar. E ela não quer nem ele de volta e nem outra pessoa. Ela diz que está muito bem, está feliz, agradecida a Deus, com os filhos criados, né? 20 anos depois, né? Os filhos, ela não comenta aqui nada de idade, mas faz 20 anos ela já tinha os filhos. Então quer dizer que os filhos já estão bem criados, né? Mas ela não aceita mais. Já até tentaram, ela diz, os filhos, né? Mas ela não quer. Ela diz que é muito feliz, sozinha. E ela fala que vai tocar a vida dela sempre sozinha. Então, gente, esses são os comentários que eu recebi, que eu prometi para vocês, que eu ia deixar vir mais um ou dois, né? Para não contar um só, fazer um vídeo só. Se você se identifica com alguma dessas coisas aí, algum desses problemas, deixa aí, gente, deixa os comentários, comenta o que você acha, o que você passou. Se você já passou por alguma dessa situação, se você é sozinha, como que você vive, se você está feliz. E se você tem a sua história, eu vou deixar o Instagram, você vai lá, conta também a sua história. Aqui eu não conto para ninguém, não identifico ninguém. Então tá sendo bem legal, gente. O pessoal tá gostando, né? A gente acaba se identificando. Então aqui a gente traz vários assuntos. E esse é assunto que eu acho que a mulherada, né? A mulherada gosta, porque agora, antes de eu vir gravar esse vídeo, já com tudo prontinho, eu recebi uma história de um outro casal que vai ser bem polêmico, mas bem, esse eu posso contar tudo, né? Ela escreveu e disse, Dona Leide, pode contar tudo, então eu vou contar tudo num outro próximo vídeo, né? Eu vou esperar mais um pouco, vou ver se chega mais alguma história para me contar juntas, tá bom, pessoal? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, toca o sininho, para quando tiver mais vídeo você correr lá e ficar com a gente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por você que está deixando o like, está ajudando o canal a crescer, tá bom? Beijo e vida longa para todas nós. Tchau, pessoal!